No último volume, tivemos Nana Roche mais uma vez passando por dificuldades, tendo que mais uma vez depender de Rudels para ser salva. Além de também acabarmos tendo um final misterioso, onde Rudels acabou se encontrando com a sua versão do futuro, que o avisou sobre Hitogami estar prestes a o enganar e também arruinar a sua vida. E agora, nesse volume, iremos descobrir o que aconteceu no futuro, a verdadeira face de Hitogami e também a tão esperada revanche entre Rudels e Yorsted. Será que ele irá vencer ou mais uma vez vai sofrer uma derrota humilhante? Bora descobrir, porque hoje eu vou trazer o resumo do volume 15 da Light Novel de Mushoku Tensei. Então, vamos começar com esse vídeo porque ele tá grande e eu tô extremamente cansado de editar ele. Tudo começou quando Roxy de repente começou a ter febre, e mesmo com magia de desintoxicação, a febre não desaparecia. Logo em alguns dias, a ponta dos seus pés estava começando a se transformar em cristais roxos. Vendo como a situação dela era séria e confusa, Cliff usou o seu olho da identificação nela. Com isso, eles conseguiram descobrir que ela estava sofrendo com a síndrome de petrificação. E para poder curá-la, era necessário um feitiço de desintoxicação nível Deus, que eles poderiam obter através da igreja de Emilis. E foi no momento em que eles saíram para ir atrás desse feitiço que o inferno da vida de Rudels Greirach começou. Junto de Zanalba e Cliff, ele precisou invadir a igreja de Emilis para poder conseguir o feitiço, já que a igreja não o disponibilizava para pessoas abaixo do posto de arcebispo. O problema foi que ao roubar a enciclopédia que tinha um encantamento, eles sofreram uma emboscada, onde além de Rudels matar um ser humano pela primeira vez, Cliff acabou sendo envenenado, e depois de um tempo, acabou morrendo. Como se tais acontecimentos horríveis não fosse o suficiente, Rudels e Zanalba ainda tinham se tornado criminosos procurados pela igreja de Emilis. No caminho de volta para casa, Rudels acabou surpreendentemente se encontrando com Aerys e Ghislaine, mas com pressa, ele apenas disse para ela que agora tinha 2 esposas e uma família, e deixou a mulher atordoada para trás. Infelizmente, todo o esforço e sacrifício de Cliff foi inútil. Metade do corpo de Roxy se tornou cristal, e sua vida já não estava mais entre eles. Esse acontecimento acabou fazendo Rudels mais uma vez ficar em uma tristeza profunda. Para não pensar em Roxy, ele começou a se embebedar o máximo que podia, e Sylphie muitas vezes tentava levá-lo para a cama na tentativa de fazê-lo esquecê-la. E bêbado, Rudels mais uma vez acabou traindo Sylphie, dessa vez com uma prostituta que flertou com ele. E ao sentir o cheiro de outra pessoa nele, Sylphie perguntou se ela não era o suficiente para ele, e logo em seguida se trancou em seu quarto. Rudels pretendia se desculpar com ela no dia seguinte, mas quando esse dia tinha chegado, Sylphie tinha simplesmente desaparecido. Segundo o que ele descobriu, ela tinha ido junto de Ariel para o reino de Asura. Ele não sabia o porquê, mas o que sabia era que ele precisava encontrá-la. No meio do caminho, ele acabou se encontrando de novo com Aerys, que tagarelava coisas sobre dar uma última chance para ele, mas ele não podia se importar menos. Depois de muito esforço e ajuda de algumas pessoas, Rudels finalmente conseguiu se reencontrar com Sylphie. Porém, assim como Roxy, ela estava morta, sem um dos seus braços e com o seu corpo em exibição nos campos de exibição do Palácio Real, com as pessoas à volta jogando pedras nela e a chamando de traidora. Tal cena grotesca fez Rudels ter um surto de raiva, e com magia de fogo, ele queimou cada ser vivo presente naquele local. E após mais uma vez quebrar, ele recebeu a visita de Hitogami, que apenas riu de sua situação e o agradeceu por ter revistado o porão. Isso fez Rudels se encher de raiva e definir um novo propósito de vida: matar Hitogami. Então, em busca de sua vingança, ele começou a buscar por poder e informação da localização de Hitogami. Durante toda sua jornada, Aerys sempre continuou o seguindo, e quando ele fazia perguntas, ela se recusava a responder. Mas, mesmo com muito poder, Rudels nunca conseguiu proteger quem amava. Numa audiência que se tornou uma batalha, Rudels lutou contra Toph, e por conta de um descuido, ele quase acabou morrendo. Mas antes que sua vida fosse tirada, Aerys entrou na frente do ataque, e ao invés de Rudels, ela acabou morrendo. E só no momento da morte dela, que Rudels entendeu o motivo dela sempre o seguir. Era porque ela o amava. E como se isso não fosse o suficiente, Zanalba, Ginger, Julie e Aisha foram mortos por cavaleiros templários. Rudels até matou os cavaleiros logo em seguida, mas isso não traria quem morreu de volta. Apenas alimentava o seu ódio
e o induzia cada vez mais a concluir seu propósito de vida. No continente Begarit, Rudels conseguiu descobrir ruínas que tinham informações interessantes. Basicamente, as escritas diziam que o mundo em que ele estava era dividido em 6 mundos: o mundo dos dragões, dos homens, dos demônios, das feras, dos oceanos e dos céus. Esses 6 mundos estão dispostos como as faces de um grande cubo. O interior desse cubo é um lugar conhecido como o mundo estéreo, e era exatamente lá que Hitogami estava. Mas, mesmo tendo o conhecimento necessário para chegar até tal lugar, Rudels já estava muito velho, além de que um dos itens necessários para chegar até o mundo estéreo estava perdido. Ou seja, era impossível chegar até Hitogami. Rudels, sinceramente, já estava cansado, além de que até o seu ódio pelo Hitogami tinha diminuído. Ele só queria descansar. Mas foi aí que ele acabou tendo uma tese interessante. Se ele juntasse a magia de teletransporte com a magia descrita nos murais e ajustando com a execução, ele poderia tornar a viagem no tempo possível. Isso exigiria uma enorme quantidade de mana, mas ele não tinha mais nada a perder. Por isso, sem hesitação em provar sua tese, ele viajou no tempo para avisar o seu eu do passado da armadilha de Hitogami. E o resto da história, bem, acho que já sabemos qual é. Ao ler o diário e ter noção de tudo que o seu eu do futuro passou, Rudels logo fechou o diário e começou a agir antes que as coisas acabassem indo pelo mesmo caminho. A primeira coisa que ele fez foi conversar com Sylphie e Roxy sobre tornar Aerys em sua terceira esposa. As duas demonstraram não ter muito problema com isso, mas elas queriam saber se ele ainda tinha os mesmos sentimentos por ela. Por isso, a melhor decisão era esperar eles se reencontrarem para ver se Rudels ainda sentia o mesmo por eles. O problema realmente começou quando, após a conversa, Rudels acabou recebendo mais uma visita de Hitogami, que, diferente do habitual, estava irritado, bem irritado, dizendo que aquilo não era divertido. Além de que ele não guardou insultos para direcionar a Rudels. Ao ser perguntado do porquê tinha arquitetado tudo aquilo, Hitogami diz que Orsted tem o objetivo de destruir o mundo, e a destruição do mundo poderia ser alcançada através da sua morte, no caso de Hitogami. Se Orsted estivesse sozinho, isso nunca aconteceria, mas é aí em que Rudels entrava. Segundo Hitogami, os descendentes de Rudels no futuro se aliariam a Orsted, e assim matariam Hitogami. E numa tentativa de evitar esse destino, ele acabou fazendo aquele futuro miserável acontecer. Rudels pergunta por que ele não tentou matá-lo e tem um aconselhado tanto, e Hitogami diz que até tentou, mas ele tinha um destino forte. Acontece que, segundo Hitogami, ele consegue ver uma série de rotas amplas que o futuro pode seguir se ramificando à sua frente, e pode alterar o curso dos eventos até certo ponto. Mas, quando tenta manipular os eventos que envolvem pessoas com destinos fortes, raramente dá certo no final. Além de Rudels e seus descendentes, Roxy, Sylphie e Aerys também eram pessoas com destinos fortes. No entanto, as mulheres têm momentos em sua vida que seu destino fica um pouco vago, e esse momento era quando elas estivessem grávidas. Por isso, Hitogami tinha dado o conselho de averiguar o porão. A pedido de Rudels, Hitogami pensou em uma maneira em que eles dois saíssem ganhando, e esse jeito era matar Orsted. O simples fato de derrotar alguém como Orsted era algo que Rudels não conseguia nem imaginar. Ele ficou por um tempo pensativo, e não acreditava nem um pouco que podia matá-lo, mas no final, se ele quisesse proteger sua família, ele teria que arriscar. Por isso, ele obedeceu à ordem de Hitogami. Após conversar com Deus Homem, Rudels foi para a fortaleza de Perugils para fazer uma das exigências do seu eu do futuro de conversar com Nanahoshi. E ao escutar tudo sobre a viagem no tempo, Nanahoshi pediu a Rudels o diário que o seu eu do futuro escreveu. Por conta da letra, ela acabou demorando um dia para poder lê-lo por inteiro, mas depois de fazer várias anotações, ela acabou criando uma teoria interessante. Segundo Nanahoshi, originalmente, Rudels não deveria existir, e a sua reencarnação aconteceu por um motivo, além de também a invocação de Nanahoshi. A teoria dela era que alguém tinha mandado tanto ela quanto Rudels para aquele mundo como um meio de mudar o futuro, e ela especulava que os descendentes de Rudels seriam os responsáveis por invocá-la para ela criar alguma arma ou ferramenta que eles precisavam para matar o Deus Homem. Isso até fazia sentido e concretizava algumas coisas, mas logo foi deixada de lado.
já que Rudels queria cobrar um favor que Nanahushi estava o devendo. E esse favor seria Nanahushi se juntar a ele para matar Orsted o Conta-Tanto. Como ele era uma pessoa que cuidou dela por um tempo, Nanahushi ficou meio hesitante, mas após Rudels ter se ajoelhado e implorado, Nanahushi cedeu e prometeu ajudá-lo. Como Rudels sabia que precisaria de muito mais do que só sua magia para poder infligir um dano maior do que causou no primeiro encontro, ele decidiu criar uma arma. Essa arma, ou melhor, a armadura, estava anotada no diário do seu eu do futuro. Essa armadura foi criada por Rudels e Zanoba, que se basearam numa armadura dourada que o deus lutador usava. Essa armadura aumentava sua força, velocidade e resistência, assim compensando suas deficiências físicas. Com toda sua criatividade, o Rudels do futuro a nomeou de Armadura Mágica. E como cada esforço seria pouco, Rudels, junto da ajuda de seus companheiros, começou a criação dessa armadura mágica, que, diferente do que ele pensava, acabou demorando menos tempo do que o previsto, sendo apenas 3 meses. Durante a criação da armadura, Rudels teve a ajuda de Hitogami, que deu diversos conselhos que serviriam para dar um power-up na armadura, além de que ele também começou a traçar uma armadilha para o Deus Dragão, já que uma luta justa provavelmente o levaria à sua morte. Rudels pediu a ajuda de Nanahushi para poder atrair Orsted. Foi atrás de um mercador para conseguir o máximo de venenos que ele pudesse usar e também teve aulas com um aventureiro sobre como criar armadilhas. Muitas dessas armadilhas explorando as fraquezas da psicologia humana de maneiras diabolicamente inteligentes. Ele praticamente focou todos esses 3 meses para poder criar a melhor estratégia possível para matar Orsted. Tudo para poder salvar a família que ele tanto ama. E quando a armadura finalmente estava completa, a família decidiu ter um pequeno momento juntos antes do clímax. Através de um palpite de Rudels, foi descoberto que ele e Nalise acabou engravidando de Cliff, o que foi o suficiente para deixar o gênio completamente confuso e feliz. Roxy também anunciou a sua gravidez, o que, assim como Sylphie, fez Rudels agradecer por ela ter feito tudo o que ela fez por ele. Aisha e Norne também acabaram tendo uma briguinha de irmãs, mas depois do momento feliz, Rudels anuncia para todos o motivo de ter criado a armadura e a necessidade que ele tem de matar uma certa pessoa. E por conta de possivelmente acabar morrendo, ele se despediu do seu jeito com sua família. E após ter uma conversa com Sylphie e Roxy, todas as suas dúvidas evaporaram. Alguns dias depois, com todos seus preparativos completos, ele partiu para a cidade mágica de Shari, porque agora estava na hora da sua revanche contra o Deus Dragão. Em uma aldeia abandonada de Sharia, um homem com cabelos prateados e olhos dourados estava seguindo um caminho ao qual sua bússola estava o guiando. Durante o caminho, ele se deparou com vários monstros, mas nenhum deles ousou atacá-lo. O homem logo chegou a uma torre de formato cilíndrico que parecia ter sido construída recentemente. Isso fez ele ficar desconfiado. Ainda seguindo sua bússola, o homem encontrou uma pequena caixa junto com uma folha de papel embaixo dela. Na folha estava escrito apenas 2 palavras: Deus, Homem. E essas palavras foram suficientes para fazê-lo abrir a caixa rapidamente. E no mesmo instante em que abriu a caixa, grandes nuvens de fumaça imediatamente saíram dela. E esse foi o sinal para Rudels agir. Em um acampamento acima da aldeia abandonada, Rudels viu uma fumaça subindo no ar. E sem perder tempo, ele disparou um relâmpago no local do alvo com todo o poder que pôde reunir. Sabendo que não seria o suficiente, ele continuou com sua onda de ataques. Enfiando seu cajado no chão, ele usou a magia de Santo da Água, Cumulonimbus, logo em seguida usando a magia Nova Congelante, assim congelando as gotas de chuva. E para finalizar, ele ainda criou uma rocha no céu, logo a lançando direto para baixo com toda a velocidade que podia transmitir. A onda de ataques quebrou o iceberg e incrustou 2/3 da grande rocha na terra. Ver toda aquela destruição fez Rudels pensar que tinha pego Orsted, mas um instante depois, a grande rocha se quebrou, e de alguma forma, ele pôde sentir a raiva assassina do homem. Isso fez um arrepio percorrer sua espinha, suas pernas tremerem e lágrimas se formarem em seus olhos. Assim que pôde se mover, Rudels pulou em sua armadura mágica que estava pronta ao seu lado. Com isso, o segundo round estava iniciado. Com o medo ainda ocorrendo, Rudels pegou sua metralhadora em sua mão direita e a ativou. Quando a mana fluiu para dentro dela,
e imediatamente começou a disparar canhões de pedra a uma velocidade feroz. Orsted, a uma velocidade incrível, começou a desviar dos projéteis, e para se manter longe, Rudels, com seu olho da previsão, sempre dava pulos para a direção oposta de Orsted. E durante essa perseguição, Orsted, para impedir Rudels de lançar uma magia, usou o Interromper Magia. Mas mesmo com esse feitiço atrapalhando, Rudels conseguiu neutralizar o feitiço, assim completando a magia mesmo depois dela ser arruinada. Isso mostrou a evolução de Rudels, mas infelizmente isso ainda não era o suficiente. Depois de um tempo de perseguição, Orsted conseguiu se aproximar o suficiente para desferir um golpe contra Rudels, que não pôde fazer nada a não ser aceitar ser acertado. Aquele único golpe foi o suficiente para amassar completamente o peito da armadura mágica. Mas, graças a algumas runas, o estrago feito na armadura logo seria curado. Com aquela demonstração de força, Rudels viu que não tinha escolha a não ser depender da força física da armadura. Por isso, com seu escudo, ele foi para cima de Orsted, e após parecer ter colidido com uma parede, ele conseguiu fazer o Deus Dragão voar alguns metros. Mas infelizmente, o vencedor foi decidido logo após isso. Dizendo que não tinha escolha, Orsted de repente desapareceu. E um instante depois, houve um estrondo no lado esquerdo de Rudels. E quando ele olhou, lá estava Orsted parado ao seu lado, com uma espada parecida com uma katana nas mãos, que sem dificuldade cortou a mão esquerda da armadura mágica. Não tendo terminado, Orsted soltou um grito que era uma magia vocal do povo fera, que fez o corpo de Rudels ficar atordoado e entorpecido. E aproveitando isso, Orsted cortou o braço direito da armadura mágica, levando junto o braço direito de carne de Rudels. E sem dar tempo para o garoto fazer uma careta de dor, Orsted ainda deu um chute na armadura, e fez um movimento para cortar a armadura por inteiro. Mas por sorte, Rudels colocou na armadura uma função que o ejetava, e graças a isso, ele conseguiu fugir de sua morte. Então, fora da armadura, Rudels acabou caindo no chão com seu corpo inteiro doendo. Olhando para cima, ele viu a espada de Orsted perto de sua garganta. Reconhecendo o rosto dele, Orsted pergunta do porquê Rudels estava atrás de sua cabeça, e o próprio responde de que era porque Hitogami o mandou. E isso apenas afirmou para Orsted de que ele era o apóstolo de Hitogami. Ele disse que você está tentando destruir o mundo, e meus descendentes vão ajudá-lo a te matar um dia. Orsted fez uma pausa ao ouvir isso, e se perguntou sobre o que ele estava falando. O Deus Homem me disse que ele está lutando contra você porque quer proteger o mundo. Ele disse que se eu te matasse, não machucaria meus filhos ou minha família. Rudels se vira de barriga para baixo e estendeu sua mão em direção ao pé de Orsted, começando a implorar com uma voz alta e desesperada. Por favor, não destrua o mundo. Você pode me matar, eu não me importo. Só não leve meus filhos. Não tire o futuro deles. Por favor, essa é a primeira vez que eu fui tão feliz. Por favor, deixe o Deus Homem em paz. Eu te imploro. Mesmo após escutar aquilo, Orsted apenas responde de que não poderia fazer isso. E no momento em que ouviu aquelas palavras, Rudels mordeu ferozmente o pé de Orsted, e em seguida canalizou toda sua magia querendo se explodir junto do Deus Dragão. Mas Orsted apenas usa o Interromper Magia, e logo desfere um chute que faz Rudels voar. Infelizmente, tudo estava acabado para Rudels naquele momento. Orsted se abaixou e começou a aproximar sua mão do garoto caído. Diversos pensamentos começaram a passar por sua mente, e a última coisa que ele pensou é que deveria ter escolhido o nome para o seu filho que estava vindo. Mas quando tudo parecia acabado, de repente, Orsted saltou para longe. Confuso, Rudels olhou para cima, descobrindo que outra pessoa tinha ficado entre ele e o Deus Dragão. Era uma mulher alta de calças escuras e uma jaqueta elegante. Em sua mão, segurava uma espada de uma mão com uma lâmina prateada. E o que fez ele reconhecer imediatamente essa pessoa foi o seu cabelo carmesim. Se desculpando pelo atraso, Aerys estava na frente de Rudels, e junto dela estava Sylphie, Roxy e Ghislaine. Acontece que vários dias antes desse evento, Aerys e Ghislaine finalmente tinham chegado à cidade mágica de Sharia, e graças à popularidade de Rudels, não demorou muito para Aerys acabar se encontrando com a família Greirat. Ela acabou tendo uma boa recepção da família, mas acabou perdendo um pouco da compostura quando soube que Sylphie e Roxy o deixaram lutar contra Orsted sozinho.
e com palavras firmes e confiantes, ela convenceu Ghislaine, Sylphie e Roxy a ajudar Rudels, o que nos traz de volta à situação atual, com ela mais uma vez estando cara a cara com o Deus Dragão. Enquanto Sylphie, Roxy e Ghislaine cuidavam de Rudels, Aerys começou a encarar Orsted, e aos poucos começou a se lembrar dos ensinamentos do seu mestre, o Deus da Espada Galfarion, com uma das primeiras coisas sendo não atacar primeiro, pois o estilo de Orsted se focava em contra-ataque. Só essa ação mostrou como ela mudou nesses anos, mas também mostrou que estava na hora dela demonstrar do que era capaz. Com os ensinamentos de Gal na sua mente e tendo conhecimento do estilo de luta do Deus Dragão, Aerys, no seu primeiro movimento, conseguiu fazer algo que ela sempre sonhou: ferir Orsted. Seu primeiro ataque acabou cortando a mão direita do Deus Dragão, mas isso ainda não era o suficiente, pois Orsted logo pegou sua mão decepada, a pressionou no punho e a realocou instantaneamente. Naquele momento em diante, eles travaram uma luta de espadas, onde nenhum dos dois conseguiu infligir ferimentos um ao outro, mas foi o suficiente para mostrar o quanto Aerys tinha melhorado. Porém, mesmo tendo ficado forte e tendo conseguido muito mais conhecimento, ainda não era o suficiente. Não era nem perto do suficiente. Antes que Aerys pudesse ser derrotada, para a salvação de todos presentes naquele local, Orsted gritou o nome de Rudels, dizendo que pretende sequestrar seus filhos. Essa simples afirmação fez chamas se acenderem nos olhos de Rudels, mas essas chamas foram apagadas logo em seguida, pois Orsted diz que ele ainda podia ser útil, até que ele profere palavras que Rudels nem sonhava serem proferidas. Orsted diz para Rudels trair Hitogami e se juntar a ele. Se ele aceitasse a oferta, essa emboscada seria ignorada e seu braço seria restaurado. Além disso, sob a proteção do Deus Dragão, ele não teria problema com Hitogami o encontrando e tocando-o tão facilmente. Ele não podia garantir 100% a segurança da família Greirat, mas faria tudo ao seu alcance. Orsted não fez nenhuma promessa definitiva, nem mesmo ofereceu palavras tranquilizadoras. No entanto, Rudels olhou para ele com os olhos de um homem em busca de salvação. Havia lágrimas nos cantos de seus olhos, embora fosse difícil dizer o que havia as inspirado. De um jeito ou de outro, ele havia tomado sua decisão. E foi assim que, deste dia em diante, Rudels Greirat se tornou aliado do Deus Dragão. Para cumprir sua parte do acordo, Orsted curou os 2 braços perdidos de Rudels, além de ter dado um bracelete a ele que impedia Hitogami de falar com ele. E graças a essa aliança, ele conseguiu voltar para o seu dia a dia pacífico, como se aquela luta em que ele quase morreu nunca tivesse acontecido. O problema era que a casa tinha uma nova integrante, essa pessoa sendo Aerys, que simplesmente tinha se autoconvidado para o quarto de hóspede. Muitas coisas que ela costumava fazer era observar a família fazendo seus afazeres, treinar Norne e às vezes simplesmente sumir da casa. O Rudels já tinha decidido torná-la sua terceira esposa, mas iniciar uma conversa com ela estava sendo um dos maiores desafios da sua vida. E o que não colaborava era que a simples figura do corpo dela foi o suficiente para fazer Rudels se apaixonar uma segunda vez por ela. Então, depois de receber um aviso de Roxy, ele finalmente decidiu conversar com ela. Aerys desafiou a Rudels para um duelo, onde se ele vencesse, ela sairia da vida dele. Mas, se ela vencesse, ela se tornaria sua terceira esposa. Acontece que esse duelo nem mesmo aconteceu, porque o que ele queria era torná-la sua terceira esposa, algo que ele mesmo disse na carta. E por isso, enquanto eles se abraçavam, Rudels diz estar apaixonado por Aerys, o que apenas fez a própria dizer que não tinha escolha senão aceitar. Assim, Aerys oficialmente fazia parte da família de Rudels, e também se tornou sua terceira esposa. Depois da família Greirat aumentar mais uma vez, quando Rudels finalmente recuperou sua mana, ele recebeu uma carta de Orsted, que tinha prometido reencontrá-lo quando o garoto se recuperasse. E como na carta pedia para ele ir sozinho, Rudels saiu de casa sem avisar ninguém, tirando sua mãe Zenith. O lugar que ele encontrou com o Deus Dragão foi a torre que ele tinha construído para fazer uma emboscada. E até antes mesmo de entrar na torre,
ele já estava com o seu corpo inteiro tremendo. Porém, por incrível que pareça, Orsted se mostrou uma pessoa decente diferente do que ele pensava, já que em nenhum momento Orsted foi hostil com ele. E até mesmo disse que respeitava Rudels por ele ter ido até o fim para proteger a sua família. Isso acabou deixando o próprio bem atordoado, porque definitivamente não era o que ele esperava. Logo, quando eles iam começar a conversar, Orsted acabou abrindo a porta de entrada e revelou que ele secretamente tem seguido Rudels. E vendo que ele se encontrou com o Deus Dragão, ela não podia simplesmente baixar a guarda, jurando atacar Orsted caso ele machucasse Rudels, o que ele não levou pro pessoal. Assim, com todos se sentando, a sessão de perguntas começou. Bem, vamos lá, que tem bastante coisa para falar. A primeira coisa que Rudels perguntou foi sobre o próprio Orsted e sua história. A primeira coisa que Orsted esclarece é sobre uma de suas maldições e a de não poder dar tudo de si. A verdade é que isso não era uma maldição, e sim um efeito colateral de uma de suas habilidades. Acontece que ele tem uma arte secreta criada pelo primeiro Deus Dragão como uma ferramenta para enfrentar Hitogami. Essa arte lhe permitia ver o fluxo do destino de alguém e garante que certas leis daquele mundo não se aplicassem a ele, o que graças a esse último efeito o deixava fora da visão de Hitogami. O problema era que essa arte secreta fazia sua taxa de regeneração de mana diminuir drasticamente. Vamos usar o Rudels como exemplo. Ele só precisou de um dia para recuperar toda a sua mana. O Orsted levaria pelo menos 1000 vezes mais tempo para recuperar a sua, e por conta disso, ele sempre evita usar magia e nunca consegue dar tudo de si. A próxima pergunta de Rudels foi por que Orsted estava lutando contra Hitogami, e o próprio responde de que era para poder se vingar, já que Hitogami causou a morte de seu pai e do mundo dos dragões. Além disso, matar o Deus dos homens não era só o seu objetivo, era o objetivo de todos os 100 deuses dragões e da tribo dragão. No entanto, apenas um Deus dragão de grande força e sangue puro realmente tem chance de ter sucesso nesta tarefa. Foi exatamente por isso que o pai de Orsted, o primeiro Deus Dragão, o reencarnou no futuro por um método especial de reencarnação. E ele já reencarnou naquele mundo há cerca de 2000 anos. Se lembrando da batalha que tiveram, Rudels se lembra de Orsted citar algo sobre o fator de Laplace, e gostaria de saber sobre o que exatamente seria esse fator. Para explicar isso, foi necessário Orsted explicar sobre o próprio, o deus demônio Laplace. Originalmente era do povo dragão, e conseguiu escapar da destruição do mundo dos dragões e vagou por este em que eles estão na busca de uma missão singular. Ele trabalhou febrilmente para desenvolver alguns meios de destruir o deus homem. Chamando-se de Deus Dragão, reuniu seguidores talentosos para ele, ensinando-lhes todas as artes que conhecia, e ao longo de muitos anos, desenvolveu suas técnicas ainda mais. Tudo para que Orsted, o mais forte do povo dragão, pudesse herdar seu legado quando renascesse no futuro distante. Mas, na Segunda Guerra Humano-Demônio, Laplace enfrentou o Deus Lutador, um apóstolo do Deus Homem, e naquela batalha, sua alma foi dividida em duas. Metade dele se tornou o Deus Demônio, que odiava a humanidade além de toda a razão, e a outra se tornou o Deus da Técnica, que buscou a força para destruir deuses e criou os 7 grandes poderes, ou seja, 2 dos lugares dos 7 poderes pertencem a Laplace, mas cada lugar sendo para sua outra metade. Então, voltando ao assunto do suprimento de mana abundante de Rudels, Orsted explica que o primeiro Deus Dragão criou a arte da reencarnação, que era um meio de enviar sua alma para o futuro e assumir o corpo de outro ser, como uma forma de renascimento. Porém, o corpo e a alma são normalmente quase indivisíveis, por isso era necessário que esse corpo tivesse elementos dessa alma que irá tomar o corpo. Caso contrário, a reencarnação não funcionaria. Foi por isso que, ao ser derrotado por Perugil sendo selado, o deus demônio Laplace liberou muitos aspectos de si mesmo no mundo, para assim, no futuro, poder voltar. Alguns desses aspectos são cabelos verdes, possuir olhos demoníacos e até mesmo possuir um grande suprimento de mana. Rudels e Sylph tinham alguns desses aspectos, mas eles não eram a reencarnação de Laplace, já que o deus demônio pretende renascer só daqui a algumas décadas.
Pelo menos é o que Orsted esperava. Junto com a revelação da reencarnação e dos aspectos, Rudels acabou descobrindo uma coisa. Segundo Orsted, não existia nenhum Rudels Greirat em suas memórias, e não seria nenhuma surpresa se uma alma frágil recém-nascida não suportasse carregar tal aspecto de ter uma grande quantidade de mana, o que significava de que provavelmente o verdadeiro Rudels Greirat teria nascido morto se o Rudels atual não tivesse tomado o corpo, ou seja, a teoria de Nanahushi de que Rudels não deveria existir estava certa, e realmente parecia ser o plano de alguém. E sim, mesmo com eles do seu lado, Rudels acabou contando sobre sua reencarnação. Após ter todas suas dúvidas tiradas, Rudels conversou sobre o salário que ele teria como empregado de Orsted, o que o próprio só respondeu dando diversas joias raras para ele. Além de que, diferente de Toph, ele lhe dará dias de folga e momentos com sua família. Com isso, a reunião deles estava concluída, e só bastava esperar por ordens. Saindo da torre, Rudels percebeu que eles estavam agindo de um jeito estranho, com ela perguntando se ele era mesmo Rudels, o que ele apenas confirmou. E ela prometeu que por enquanto não contaria sobre sua reencarnação a Roxy e Sylphie, já que Rudels faria isso ele mesmo. E como uma recompensa, ela queria que ele segurasse sua mão, o que Rudels apenas aceitou. Assim, enquanto seus pensamentos se voltaram para o novo capítulo de sua vida que começaria amanhã, seu coração latejou ligeiramente de emoção. E esse foi o volume 15. Cara, demorou demais pra eu resumir e também editar esse vídeo. Eu tô extremamente cansado, tô editando ele desde de manhã, um dia antes da postagem desse vídeo. Mas eu fiz o meu melhor pra conseguir fazer esse resumo passar pelo menos um pouquinho da emoção que o volume passa. Então, o que vocês acharam da revanche entre Rudels e Orsted? E também sobre essa virada que a história acabou tendo. Gostaram? Não gostaram? Comentem aí porque eu vou querer saber. O próximo resumo vai sair semana que vem. Então a gente se vê até lá.